Fala aí, meus amigos, bom dia a todos, eu sou o Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Hoje são 3 de junho de 2020, quarta-feira, Rio de Janeiro, capital, e agora são 6 horas e 43 minutos. Muito bem, acho que vocês pelo título já perceberam o que eu vou falar aí. Chamada divina, chamado divino ou interesse? Chamado divino ou interesse? Porque as pessoas dizem que tem um chamado divino para pregar, para abrir seu ministério, assim vai. Bom, quero falar um pouquinho sobre divisões no meio dito cristão. Bom, todos nós sabemos que você vê hoje milhares e milhares de denominações surgindo e vão surgindo a cada dia novas, seja a nível nacional ou local. Às vezes você vê igrejas grandes, outras surgem e fecham. Mas a questão é a seguinte, por exemplo, nós conhecemos aí as grandes denominações, principalmente neopentecostais. Quando você vê a Universal, ela saiu, o Macedo, juntamente com o R.R. Soares, saíram da igreja do McAllister e eles fundaram a sua. Depois de um tempo, o R.R. Soares saiu, fundou a sua própria. Saiu da Universal, fundou a Igreja da Graça. Depois vem Valdemir Santiago e funda a Igreja Mundial do Poder de Zeus. Assim vai. Depois de um tempo vem o Ageu Truque, sai da Mundial e funda a dele. Então é sempre assim. Por quê? Porque essas igrejas são verdadeiros caça-níqueis. Elas surgem e vai muitas pessoas para lá, porque eles trabalham muito na questão da ganância da pessoa e no desespero. Por isso que eles crescem. Então eles falam, olha, você está na pobreza, você está na pior, você está na miséria, e se você fizer um sacrifício, se você tomar jeito é ir para a igreja e dar dinheiro lá para eles. Então você vai ser próspero. Aí vem aqueles testemunhos mentirosos, que as pessoas conseguiram uma semana 50 lojas, outros conseguiram 3 mil redes. Estou jogando assim estou usando uma hipérbole só no... se figurado nisso, só para vocês terem ideia, porque é a coisa mais absurda. Teve um que falou que teve 17 redes de loja. Gente, 17 redes em uma semana? Tá de brincadeira, né? E pior que tem gente que acredita. Então essas pessoas vão para lá e elas entregam o seu tudo. Bom, e essas divisões também, elas acontecem a nível local também. Deixa eu falar uma coisa que eu presenciei isso na época que eu pertenci ao meio evangélico e a época que eu morei em Ipatinga. Ipatinga é uma cidade de Minas Gerais, que ela fica no leste de Minas, numa região chamada Vale do Aço. Tem outras cidades também que compõem o Vale do Aço, Coronel Fabriciano, Timóteo. Eu acho que a maioria já ouviu falar dessas cidades. Mesmo quem não conhece, eu acho que já ouviu falar. Muito bem. O que acontecia ali? Gente, primeiro tem uma igreja ali que eu pertenci, que é chamada Assembleia de Deus, que era do Ministério Antônio Rosa. Hoje o pastor presidente é o Júnior Calais. O que acontece? Essa igreja, ela é chamada a Assembleia de Deus, a principal assembleia, que é a maior que tem ali, acho que foi a primeira. Também tem a Assembleia de Deus de Madureira ali também. Tá? Mas essa assembleia aí, o que acontece? O pastor lá, praticamente, os pastores das igrejas, todas as filiais, praticamente não deixa pessoas do ministério pregar fora da sua denominação. É muito difícil. Eu falo isso porque eu tive esse problema. Tá? Eu pregava na época e quando eu ia para outro ministério, aí pedia autorização para o pastor. Olha como é que é ridículo, gente. Como é que eles tratam a vida da pessoa, como se elas fossem escravas deles. Você tem que pedir permissão. Então o que acontece? Eles não deixam muito porque eles têm medo, sabe? Que quando você se destaca, eles têm medo de você fundar um outro ministério. Eles têm medo. Mas não é só isso não, gente. Também, eles não. Agora uma coisa que acontece muito. Eles podem permitir até que alguém do ministério deles pregue em outras, mas não permite que ninguém de outra denominação, tipo assim, batista, presbiteriana, ou até mesmo assembleias de outros ministérios, pregarem lá. Ou seja, são exclusivistas. São totalmente exclusivistas. Ou seja, eles se acham os mais importantes. E é claro, quando você começa a se destacar, o que acontece? O pastor logo te segura.
Eu vi isso acontecendo comigo. Eu era professor de escola dominical também, e lógico, quando alguém saía daquele ministério e ia para outro, ou fundava um outro, o que acontecia? A reunião a reunião com os membros que acontecia, e a reunião com os auxiliares, era simplesmente para falar mal da pessoa. Olha, cuidado com fulano, não chama fulano, que esse fulano se desviou, agora é um lobo, é um rebelde, e eles se dizem pregadores do evangelho. Ou seja, se eles tivessem realmente saído, se realmente houvesse uma orientação tanto nessa igreja e na pessoa que sair de lá, simplesmente não haveria essa briga. Mas não, é simplesmente interesse. E claro, dá dinheiro. Então eles vão ficar aqui contra, lógico, porque eles não querem que outras pessoas fundem outros ministérios. Por quê? Porque simplesmente vai sair gente de lá e ir para esses lugares e será menos arrecadação. Mas olha só, deixa eu falar o que acontecia também. Não só nessa igreja, mas em outras. Às vezes o que acontecia também? Tinha um outro ministério, começava a crescer, e aí o pastor tinha uma equipe, e de repente ele tinha um desentendimento com um membro dessa equipe dele, de obreiros. Geralmente um pastor auxiliar, ou um presbítero, ou um diácono. Então depois disso, o que acontecia? Esse pastor, ele tinha esse problema, e esse membro que teve o problema com o pastor principal, ele saía, levava algumas pessoas consigo, ou seja, tinha um racha na igreja, e aí fundava uma outra denominação. O que acontecia? O pastor da igreja que ficou, em vez de seguir o seu trabalho, entre aspas, porque vocês vão entender porque eu estou falando chamado divino ou interesse, vocês vão entender. Então, em vez de ele continuar seu trabalho, não, o que ele fazia? Ele simplesmente juntava esforços para falar mal desse que saiu. Porque havia uma briga ali. Geralmente era uma discussão séria. E aí tinha mais uma outra denominação que surgia. Surgia essa nova denominação, esse novo trabalho que ficou, que ele se sustentasse. Aconteceu o seguinte: no outro ministério do qual ele saiu, os ânimos acalmavam um pouquinho, mas praticamente virava inimigo mortal. Praticamente isso. E aí a outra denominação, que chamam de ministério, ia crescendo. O que acontecia lá? A mesma coisa que aconteceu. Agora, esse pastor novo, ele tinha um problema com alguém na sua equipe, e essa pessoa saía e fundava outro ministério. E assim vai. Quais são as desculpas para que as pessoas saíssem? Geralmente era assim: olha, a sã doutrina, eles falavam isso, que a sã doutrina estava sendo esquecida, tá? E que a santidade não tinha mais, o mundo tinha entrado. Sempre era isso. Sã doutrina, no que eles falavam, geralmente era o quê? Era usos e costumes de palhaçada. Por exemplo, não poder usar bermuda dentro de casa, a mulher não poder usar calça. Era isso que chamava de sã doutrina. E quando você chegava no outro local, era a mesma coisa, até o ritmo do culto. Agora, a única diferença era o quê? Por exemplo, desse ministério principal que eu falei, dessas assembleias, lá não batia palmas. Mas as outras que tinham o mesmo nome de assembleia e que saíram desse, agora eram filiadas a outras convenções, batiam palmas. E geralmente a maioria saiu da Assembleia de Deus, ou do ministério principal, ou de outro ministério, até mesmo da Madureira, Assembleia de Deus Madureira. O que acontecia? Aí eram nomes diversos: igreja pentecostal não sei o que, igreja fogo puro, igreja não sei o que, igreja pisando no rabo do capeta. É sempre assim. E a doutrina era a mesma. A única coisa diferente era o quê? Que na outra não batia palmas, e nessas outras todas batiam, mas o costume, o ritmo de culto e as doutrinas que eles chamam de sã doutrina, que na verdade são os usos e costumes, era a mesma coisa. Então eu te pergunto, para que é que eles tinham uma nova visão, eles fundavam outro ministério, se eles diziam que o mundo estava entrando, tá? Olha aí, olha a artimanha, que o mundo estava entrando, se o ritmo era tudo igual. Por quê, gente? Interesse. Por quê? Porque a pessoa não precisa nem ter muito estudo. Geralmente o cara faz isso, ele aprende com o pastor local,
como conduzir. E se a pessoa tiver um pouquinho de esperteza, ele percebe que algumas palavras-chave, se você usar em qualquer pregação, você vai ter o que? Vai ter o apoio e você vai ter o público na mão. Vai ter o público na mão. Basta você falar algumas palavras-chave. Tipo assim, conquista, poder, fogo, unção, essas palavras assim, entendeu? E as pessoas começam o quê? Começam a dar crédito àquele novo pastor, porque, nossa, agora ele tem uma visão de Deus, o outro lugar estava com o mundo entrando, e agora não, isso aqui está restaurando a doutrina. E não restaurava nada, é sempre o mais do mesmo. Era sempre o mais do mesmo. O que eles queriam? Simplesmente pessoas para poder acompanhar e contribuir. Lógico, daqui a pouco você vê a pessoa com carro, você vê a pessoa, mesmo que não seja um BMW, mesmo que não seja uma Ferrari, mas a pessoa que não tinha carro, andava de bicicleta, daqui a pouco estava com carro. Por que isso, gente? Hein? E olha, eu vou falar uma coisa. E geralmente também outra desculpa que as pessoas falavam era o seguinte: olha, eu tenho uma visão e o pastor não deixava, então eu tive que sair, que senão eu jamais iria conseguir levar essa visão à frente se eu estivesse no outro ministério. Aí eu falo, por que esse Deus não convencia esse outro pastor a que esse auxiliar dele conseguisse pôr em prática a visão que ele tinha dado? Afinal, não era o Deus poderoso que tinha dado a visão? E não era o Deus desse ministério? Como é que esse Deus fica limitado a seres humanos, gente? Não tem nada divino, simplesmente pessoas agindo. E quando eles veem que agora eles já sabem conduzir, eles saem. Tá? Olha, gente, quando eu pertenci a esse ministério chamado Assembleia de Deus, que eu te falei que é o principal de lá, a maior assembleia de lá de Ipatinga, o que aconteceu? Eu tive problemas muitas vezes, porque eu pregava na época e o pastor quase que não queria deixar que eu saísse para pregar da denominação. E uma vez um pastor falou para mim assim: olha, Deus tem um chamado contigo muito grande, você tá sendo muito limitado, vou te falar uma coisa, você pode vir para cá, eu estou precisando de alguém para dirigir uma igreja para mim, coloca uma igreja na sua mão. Ou seja, eu quase me caí nessa também, mas eu não queria isso para mim, porque eu sabia que o negócio ali era interesse. Eu poderia ter pego uma igreja e começar a dirigir. Eu achava assim, que naquela época, se eu fizesse isso, na época eu achava que eu estaria entrando em rebelião, aquela coisa toda. Mas depois eu fui enxergar o que movia tudo aquilo ali. É o interesse, gente. Não é chamado divino. Quem realmente é sincero e acha que tem um chamado, esse pena e depois ele enxerga o que está por trás. Mas aí você vê as pessoas saindo, fundam outra. Algumas não se mantêm, outras conseguem se estruturar. E o que acontece? E quem se estrutura com isso é o quê? É o líder. É o líder. Então por isso você vê, gente, eu morei nessa cidade de 2005 a 2012. Só para vocês terem ideia, era muita igreja. Era praticamente mais igrejas do que membros. Claro que eu estou falando de modo de sentido figurado, tá, gente? Em sentido figurado. Mas é muita gente, é muita igreja lá, muita denominação evangélica. Eu te pergunto, por que é que esse chamado divino não coloca as pessoas em harmonia? Não. Tem que brigar. E claro, geralmente alguns têm como que eu vou dizer, doutrinas conflitantes, e outros não. Outros é simplesmente uma briga, uma contenda por nada. Eles dizem que essas pessoas que saíram dos respectivos ministérios que eles pertenciam outrora. Por quê? Porque tinha um mundanismo ali, mas quando você chega nessa nova igreja, é a mesma coisa. A doutrina é a mesma, o ritmo de culto é o mesmo. Aí eu te pergunto, por que esse espírito, que eles falam que é o Espírito Santo, que chamou eles, que orienta nas decisões e na vida ali da comunidade eclesiástica, por que esse espírito não mantém as coisas em harmonia? Hein? E por que cada um agora só quer defender a sua denominação e é um falando mal do outro? Ora, eles não estão ali para pregar o evangelho?
É um querendo queimar o filme do outro. Por quê? É o interesse, gente. É o interesse. É o interesse. E, inclusive, mas a certa é a Assembleia de Deus que chegou primeiro. Não, não, não. Lá também ele tem a questão de, de querer perseguir quem coloca o mesmo nome. Eles têm essa questão. Tem a questão jurídica também. Tá? Eles são exclusivistas. Eles até aceitam que pessoas da denominação deles preguem em outras denominações, mas não aceitam que outras preguem lá. Entendeu? E simplesmente quando alguém sai de lá para um outro, nem precisa fundar nada, se sai para uma outra denominação, e se era uma pessoa, um cantor que era famoso ali dentro do ministério, ou um pregador, o que acontece na reunião com auxiliares, logo vem o queima-filme falando mal. Isso é coisa de gente que está com uma orientação chamada divino? Não, gente, é interesse. É interesse de manter o público ali, porque o público contribuindo vai ter o quê? Vai ter a vida fácil que eles têm. Só isso. Aí eu digo para você, quer continuar indo? Você tem o direito seu. Agora, aquilo ali, gente, não tem nada do que eles proclamam. É simplesmente interesse. Interesse e interesse. Nada mais. É só isso. Agora, é chamado divino? Não. Porque senão não haveria essa guerra, além dessa divisão que tem, e esse exclusivismo e essa perseguição de um contra o outro. Não tem chamado divino, gente. Tem interesse pessoal. E o interesse envolve, grana. Tá? Então, você quer contribuir para isso? Problema seu. Você está perdendo e eles estão ganhando. Agora, quando você sai, quem perde são eles. E o bom é isso. É assim que você pode fazer a mudança, saindo desses lugares e convencendo outros a saírem também, certo? Então, gente, é o que eu queria falar. Não vá a esses lugares, saia dessas igrejas caça-níqueis, porque ali não existe chamado divino, existe interesse, tá bom? Então estamos juntos pela propagação do conhecimento e sucesso a todos. Até a próxima e tchau, tchau.